Fala galera, beleza? Professor Fred aqui na área. Galera, é seguinte, hoje a gente vai fazer a resolução de alguns exercícios de equilíbrio iônico, fechou? A gente vai falar sobre lei de Oswald, pH, pOH, hidrólise salina, tampão, produto de solubilidade, enfim, vários tópicos aí que são fundamentais para você que vai prestar um vestibular ou que está aí no seu terceiro ano, beleza? Essa aula é em especial aí para os meus alunos do terceirão, fechou? Bora com tudo, galera! Vamos lá então, rapaziada, dar início na nossa resolução, beleza? E aí vai ser uma resolução mais dinâmica, ok? Onde a gente vai buscar colocar em prática tudo aquilo que vocês já viram em sala de aula, beleza? Questão 1, a gente vai ter o seguinte. Em uma solução aquosa 0,1 mol por litro, um ácido monocarboxílico a 25 graus Celsius está 3,7% ionizado. E aí o item pede para a gente a constante de ionização, tá? Lembrando que essa situação já é em equilíbrio. Vamos lá. Primeira coisa, vamos anotar os nossos dados, né? Identificar o que a gente tem aí. Molaridade vai ser de 0,1. O alfa, que é o grau de ionização, vai ser de 3,7 vezes 10 a menos 2, ok? E se eu tenho um ácido monocarboxílico, para quem não estudou orgânica ainda, isso aqui significa o quê? Que a gente vai ter somente um grupo carboxila, tá? Então a gente somente vai ionizar um H+. Um monocarboxílico é análogo aí a um monoácido, beleza, galera? Vamos lá. Assim a gente tem que determinar, então, a constante de ionização. Quando a gente fala de um ácido, de uma base, né, de um eletrólito, de modo geral, a gente pode determinar a constante de ionização a partir lá da lei de Oswald. E aqui é muito mais tranquilo, porque a gente vai ter um alfa, onde ele vai ser menor que 5%. E Oswald traz para a gente o seguinte: quando eu tenho um eletrólito fraco, a constante de ionização vai ser a molaridade vezes o alfa ao quadrado. Somente isso aqui, rapaziada, bem simples, tá? Então vamos substituir. Constante de ionização vai ser igual a 0,1 vezes 3,7 vezes 10 a menos 2, isso ao quadrado, beleza? Portanto, a constante de ionização vai ser igual a 10 a menos 1 vezes, né? 3,7 vezes 10 a menos 2 ao quadrado vai dar 14 vezes 10 a menos 4, beleza, galera? Então, se a gente for ajeitar tudo isso aí, vai dar uma constante de ionização igual a 1,4 vezes 10 a menos 3. Opa, a menos 4 também, né? Tranquilo? Galera, esse 14 é um valor aproximado, tá? Ele, na verdade, se a gente for fazer na calculadora, ele dá 13,7, mas aqui a gente está arredondando, não tem problema nenhum, beleza? Outra coisa muito importante, lembra que a constante de equilíbrio, constante de ionização, constante de acidez, enfim, não tem unidade, é adimensional, tá bom? Então a gente só deixa só o valor bonitinho, beleza? Vamos lá então para a nossa questão 2, que vai ser bem parecida com essa questão 1, ok? A gente vai ter o seguinte: calcule a constante do ácido nitroso, beleza? Do HNO2, sabendo que numa solução aquosa de concentração 0,2 mol por litro, ele apresenta um grau de ionização igual a 15%. Primeira coisa, a gente sabe que o nosso grau de ionização, que é o nosso alfa, aqui, beleza? Ele vai ser maior que 5%. Então, eu não posso usar aquela regrinha lá de Oswald, eu tenho que usar a lei completa, onde o Ki, que é a constante de ionização, vai ser igual a molaridade vezes o alfa ao quadrado, e aqui sobre 1 menos o alfa. Beleza, galera? E aí a gente vai ter o seguinte: tenho aqui a minha molaridade, que é de 0,2, beleza? Tenho o meu grau de ionização, que é de 15%. Vou colocar ele como 0,15, né, equivalente a 15%. Galera, bem tranquilo aqui agora, tá? Então é só a gente substituir. Constante de ionização vai ser igual a 0,02 vezes o alfa, que é 0,15, beleza? Isso ao quadrado. E aí embaixo eu tenho 1 menos alfa. Galera, 1 menos alfa vai ser 0,85, beleza? Quando a gente resolve isso, que está entre parênteses aí, né? 0,15 ao quadrado, multiplica por 0,02 e depois divide por 0,85, a gente vai ter um KI igual aí a 5,3 vezes 10 a menos 4, beleza? Lembrando aí novamente que, como é uma constante de equilíbrio, vai ser adimensional, a gente não vai ter unidade. Beleza, rapaziada? Itemzinho 2,
bem tranquilo também, é que ele mostra a lei de Oswald sendo utilizada por completo, né? Lembrando que a gente tem que usar essa lei sempre que o nosso eletrólito tiver uma ionização ou uma dissociação maior do que 5%. Se for menor, a gente pode usar ela simplificada, beleza? Vamos lá então. Item 3. No item 3 a gente tem o seguinte: o ácido etanóico, substância responsável pela acidez do vinagre, é um ácido fraco, opa, legal, com grau de ionização igual a 1%. Determine então o pH de uma amostra de vinagre que tem sua composição igual a 60 gramas por litro. Um valor que eu tenho que trazer para vocês, galera, é o seguinte, é que a minha massa molar desse ácido, que é o ácido etanóico, ela vai ser de 60 gramas por mol, beleza? Isso aqui vai ser fundamental para a gente realizar esse item, ok? Então vamos lá. Sei que o meu grau de ionização ele é muito baixo, característico de um ácido fraco, né? Então eu tenho aqui que meu alfa vai ser igual aí a 0,01, beleza? E aí o item pede para a gente determinar o pH. Galera, o que é muito importante você saber? O pH ele vai ser o menos log da concentração de H+. Portanto, a gente tem que descobrir quanto de H+, qual que é a concentração de H+, desse cara, tá bom? E eu sei também que a sua concentração, e aí essa vai ser a primeira parte do item, é de 60 gramas por litro. Galera, muita atenção. Sempre que eu trabalho em constante de equilíbrio, eu vou trabalhar em mol por litro, a não ser na parte do Kp, né, que é a impressão. Então, o que eu tenho que fazer? Tenho que passar isso aqui para mol por litro. Como eu sei que a massa molar desse cara é de 60 gramas por mol, é bem simples, né? Onde 1 mol tem 60 gramas, então quantos mols a gente vai ter nas próprias 60 gramas, né? Então, X vai ser igual a 1 mol por litro. Então, bem tranquilo, essa vai ser a minha molaridade da minha solução, ok? E para resolver esse item, o que eu vou trazer para vocês? Vamos pensar no seguinte, se eu tenho esse ácido, vou chamar ele de HA. E esse ácido, ele vai ionizar, formando H+, mais A-, beleza? O que a gente pode fazer? Sei que a concentração dos produtos no início é 0, ok? Então aqui seria o estado inicial. E a concentração do meu ácido vai ser de 1 mol por litro, beleza? O que vai acontecer? A gente vai ter uma variação. Os reagentes eles vão ser consumidos. Então a gente vai ter uma variação. E essa variação vai ser a molaridade, que é de 1 mol por litro, eu vou deixar o Mzinho aqui, vezes o grau de ionização. Como está sendo consumido? Vai ser negativo. Consequentemente, vai ser formado algo nos produtos. Como eu sei que a minha proporção ela é de 1 para 1 para 1, serão formadas as quantidades equivalentes, né? Então, mais molaridade vezes alfa, mais molaridade vezes alfa. Por que eu fiz isso aqui para vocês, galera? Para vocês verem que no equilíbrio, a quantidade de H+, vai ser a própria molaridade vezes o alfa. E isso para um monoácido, né? Quando a minha ionização ela é de 1 para 1. Beleza? Isso é muito importante que vocês saibam. O ácido etanóico, ele é um ácido monocarboxílico também, né? Como da questão que a gente fez anteriormente. Ele vai liberar somente um H+. Então isso aqui vai funcionar beleza. Professor, se eu tivesse algum cara que liberasse 2 H+, eu colocaria aqui M vezes alfa vezes 2 sem problema algum. Beleza? Então aqui eu posso assumir para vocês o seguinte. Posso dizer que concentração de H+, vai ser igual a molaridade vezes alfa ao quadrado. Passei essa formulazinha para vocês, beleza? Agora aqui então, rapaziada, é só a gente substituir. Vamos puxar para cá. Então a gente vai ter que a concentração de H+, vai ser igual a 1, né, que é a molaridade, vezes 0,01. Portanto, concentração de H+, vai ser igual a 0,01. Posso colocar isso de uma forma melhor, né? Notação, dizendo que vai ser igual a 10 a menos 2 mol por litro, porque é a concentração desse cara. Agora, só jogar na formulazinha do pH, galera. pH vai ser igual a menos log de 10 a menos 2. Como vocês sabem lá já as regrinhas do log, né? Bem simples. O que a gente vai fazer? A gente vai ter que log de 10 na base de 10 é 1. Então, pH vai ser igual a menos 2. Portanto, o pH da minha solução vai ser igual a mais 2, beleza? Tranquilão, conseguimos determinar o pH dessa solução, beleza? Muito importante que vocês saibam todas essas etapas passo a passo. Essa fórmula do H+, ela é fundamental, e também a fórmula do pH, que ela funciona tanto para o pH quanto para o pOH, beleza, galera?
Vamos lá dar continuidade para o nosso item 4, ok? Item 4 a gente tem o seguinte. A 1 litro de água destilada, isso aqui é muito importante, a 1 litro de água destilada, adiciona 0,1 gramas de NaOH. Essa é base, beleza? O hidróxido de sódio. Então, determina para a gente o pH da solução, supondo que não ocorra variação de volume. Aqui tem uma informação que é importante, né, a gente colocar, que é o seguinte. O Kw, que é a constante de ionização da água, vai ser de 1 vezes 10 a menos 14, ok? E outra coisa, posso colocar aqui para vocês que a massa molar do hidróxido de sódio, que é o NaOH, vai ser de 40 gramas por mol. Beleza, galera? Suave. Vamos lá? O que a gente vai ter? Quero determinar o pH, só que eu tenho uma base, ok? Então, o que eu vou fazer? Para essa base, eu não vou determinar o pH, eu vou determinar o pOH. Vai ser mais fácil para a gente. pOH, como eu falei anteriormente para vocês, menos log da concentração dos íons OH-, hidroxila, ok? Vamos lá. Primeira coisa, a gente está trabalhando com o seguinte, equilíbrio. Falei para vocês que equilíbrio é sempre em mol por litro. Aqui eu tenho 0,1 gramas em 1 litro, beleza? Tenho que passar isso aqui para mol por litro. Vamos lá. Tenho que a massa molar desse cara é de 40 gramas para cada 1 mol de NaOH, né? Então, para 0,1 gramas, eu vou ter x mol, beleza? X aqui, então, vai ser igual a 0,1 dividido por 40, beleza? Que vai ser igual a 2,5 vezes 10 a menos 3, né, galera? Mol por litro. Essa vai ser a concentração aí do nosso hidróxido de sódio, beleza? Outra coisa importante, o NaOH, o hidróxido de sódio, uma observação aqui, né? Ela é uma base muito forte, NaOH é uma base muito forte. Como é uma base forte e ele não fala nada sobre o nosso grau de dissociação, a gente assume o quê? Que esse cara vai dissociar completamente, então seu alfa vai ser 100%. Por que isso é importante, galera? Porque eu vou partir do seguinte pressuposto, que o NaOH, em meio aquoso, ele vai dissociar formando Na+, mais OH-. Se esse cara forma Na+, e OH- e sua dissociação é de 100%, partindo de uma concentração inicial de 0 não, né? De 2,5 vezes 10 a menos 3 mol por litro de hidróxido de sódio, a quantidade que eu vou formar tanto de Na+, quanto de OH- vai ser a mesma quantidade. Vai ser 2,5 vezes 10 a menos 3 mol por litro. Beleza, galera? Isso é importante porque esse valor eu vou usar aqui para determinar o pOH. Beleza? Vamos lá aplicar então? pOH vai ser igual a menos log de 2,5 vezes 10 a menos 3. Um valor aqui também, um dado que eu não coloquei aqui para vocês que era importante, é o log de 25. O log de 25, galera, ele vai ser 1,4 aproximadamente aí, beleza? Vamos lá. Como agora, né, a gente já tem informação do log de 25, vou mudar esse dado aqui. pOH vai ser, esse dado não, né, esse valor aqui da concentração, menos log de 25 vezes 10 a menos 3, 10 a menos 4. Vai ficar muito mais fácil da gente trabalhar, né? Então, pOH vai ser igual a menos, como eu tenho a multiplicação dos logs, eu vou separar. Então, vai ser um log de 25, como é a multiplicação eu vou somar, mais log de 10 a menos 4. Beleza, rapaziada? A partir daqui, só aplicar a matemáticazinha que você já sabe. Menos log de 25 vai ser 1,4. Aqui eu vou ter mais log de 10 a menos 4. Como é log de 10 a menos 4, vai sobrar menos 4, né? Então, a gente vai ter menos 4 aqui. E, portanto, pOH vai ser igual a menos 2,6. Totalizando para a gente aí um pOH de mais 2,6, beleza, galera? Só que tem que estar muito atento por conta do seguinte, o item pede para a gente o
pH e não pOH. Como eu sei que meu KW ele é de 1 vezes 10 a menos 14, qual relação que a gente pode trazer, rapaziada? pH mais pOH vai ser igual a 14. Se pH mais pOH é igual a 14, pH mais 2,6 vai ser igual a 14. Portanto, passando subtraindo para o outro lado, pH vai ser igual a 11,4. Beleza, galera? Esse é o pH dessa solução aí que ele trouxe para a gente. Beleza? Vamos lá para o nosso item 5. Complete as equações abaixo e classifique as soluções resultantes como ácida, básica ou neutra. Galera, aqui a gente vai ter que fazer uma questão mais associada para a hidrólise salina. Lembra lá do seguinte, para trabalhar hidrólise salina é fundamental que vocês saibam a parte de inorgânica, principalmente a parte de força, beleza? Que a gente já está trabalhando muito aqui, né? Força de ácido e força das bases. Por quê? O sal, ele é oriundo a partir de uma reação de neutralização entre o ácido e a base. Então, o caráter do sal vai ser determinado a partir da força do ácido da base, ok? Então, por exemplo, como é que a gente pode fazer aqui? O NaCl, a gente sabe que ele se dissocia em Na+, e Cl-, beleza? Na+, mais Cl-. Já a água, a gente lembra da reação de autoionização da água, onde H2O vai ser H+, vai se formar H+, mais OH-, beleza? Então, Na+, Cl-, mais H+, mais OH-, beleza? Nessa reação aqui, né, de hidrólise salina, que é inversa à neutralização, o que a gente poderia observar? Que o NaCl, ele é oriundo do HCl, que é um ácido, beleza? E do NaOH, que é uma base. Agora, galera, para identificar o caráter do sal, eu preciso saber o seguinte, eu preciso saber a força do meu ácido e a força da minha base que vai constituir esse sal, ok? O HCl vai ser um ácido, fazer aqui de azul os ácidos, tá? Vai ser um ácido forte. O NaOH vai ser uma base também forte, a gente sabe disso, beleza? Família 1. Se o meu sal ele é formado por um ácido forte e uma base forte, o meu sal ele vai ser neutro. Lembrando o seguinte, galera, uma coisa fundamental aqui para vocês observarem, tá? Vou colocar aqui a observação. Ácidos e bases fortes não hidrolisam, ok? Por que eles não hidrolisam, galera? Porque se ele é forte, ele vai ter uma tendência, não hidrolisam, ele vai ter uma tendência a ionizar ou dissociar bastante. Se ele ioniza ou dissocia muito, ele não vai voltar para a sua fórmula molecular inicial, beleza? Então a gente vai ter como um composto que ele vai ficar ionizado ou dissociado ainda no meio, beleza? Vamos ver o segundo exemplo? H3CCONA, beleza? Esse cara aqui é o acetato de sódio, é um composto orgânico, né? Um acetato. Ele em meio aquoso vai formar o quê? Vamos lá. A gente vai ter o acetato, que é o H3CCOO-, mais o Na+, sódio, beleza? Mais a água, que é H+, e o H- que a gente já tá ligado. H-, beleza. Vamos lá. A gente sabe que a base aqui vai ser também o NaOH, como no item anterior, que a gente já viu que vai ser uma base forte, beleza? O meu ácido vai ser o H3CCOOH com o H+, beleza? Galera, esse aqui vai ser o ácido acético, né? O ácido etanóico que a gente já trabalhou em questões anteriores. Como ele é um ácido orgânico, galera, vale lembrar que ele é um ácido fraco, ok? Vocês conseguem identificar que é um ácido orgânico pela presença dos carbonos e dos oxigênios. Viu que é um ácido orgânico? Automaticamente pode classificar ele como fraco, beleza? Como eu vou ter um sal aqui, rapaziada, que vai ser formado por um ácido fraco e por uma base forte, o que eu vou ter? Esse cara aqui vai hidrolisar, ok? Então ele vai formar o ácido novamente, beleza? Mas o grupo Na e o OH-, né, essa base, ele vai continuar dissociado no meio. Portanto, eu vou ter uma presença de OH muito elevada. Se eu tenho uma presença de OH no meio, o meu sal vai ser
minha solução vai ser básica, beleza? Por conta desse cara aqui, tranquilo? Já na de baixo, a gente pode seguir da mesma ideia, né? Vamos lá, aqui NH4Cl, que vai ser o cloreto de amônio, vai ionizar, dissociar na verdade, né? Por ser um sal. Em NH4+, mais Cl-, beleza? Mais H- da água e OH- também da água. Beleza, rapaziada? O que a gente vai fazer aqui? Vai identificar que o ácido é o HCl, que a gente já viu que vai ser um ácido forte, ok? E a gente vai ver aqui o NH4OH. O NH4OH, galera, ele vai ser o hidróxido de amônio, que é uma base que a gente sabe que ela vai ser fraca, ok? E aí, galera, mesma coisa, né, da gente pensar. Se eu tenho um sal que ele é formado por um ácido forte e uma base fraca, o que eu vou pensar? Base fraca vai hidrolisar, beleza? Bonitinho. Ácido forte vai permanecer em solução. Então, a minha solução ela vai ser ácida, beleza? Então, essa solução ela vai ser ácida. Galera, item 5 ele é muito importante para a gente conseguir fazer a hidrólise, beleza? Identificar a acidez e a basicidade dos sais, né, o caráter dele, é fundamental para a gente aqui, beleza? Galera, continuando, vamos lá para o nosso item 6, fechou? A gente vai ter o seguinte: o inconveniente no processo de extração de petróleo é a precipitação do sulfato de bário nas tubulações. Esse sal tem uma baixa solubilidade e um valor de constante produto de solubilidade de 10 a menos 10. Ele fala também o seguinte: admita que um experimento, o sulfato de bário ele foi obtido a partir do cloreto de bário e do ácido sulfúrico. Assim, calcule a solubilidade desse sal. Galera, são duas coisas fundamentais que você precisa de saber para conseguir resolver esse item com tranquilidade. Primeira coisa é saber quem que é o sulfato de bário, fechou? Lembra que o bário é da família 2, beleza? E o sulfato vem do ácido sulfúrico, ok? Então, é SO4. Ele traz algumas dessas informações aqui no finalzinho do texto, né? Outra coisa importante é lembrar do produto de solubilidade. O KPS vai ser 10 a menos 10. Anota essa informação que ela vai ser fundamental para a gente, galera. Primeira coisa, pensa na dissociação desse sal, ok? Vai gerar bário 2+, mais o grupo SO4, 2-. Galera, o que a gente tem aqui? A gente sabe que a expressão do KPS, ela vai ser dada pela concentração do Ba, que é o bário 2+, vezes a concentração do grupo sulfato, SO4, 2-. E a gente sabe que no caso do produto de solubilidade, esse sal, como ele vai estar no estado sólido, ele não entra aqui pra gente na expressão, ok? Então o que eu preciso saber? Eu quero saber a solubilidade, que eu vou chamar de S. Essa solubilidade S, ela vai ser aqui, ó, em relação a esse sal, fechou? O que eu vou ficar ligado aqui então? Eu já tenho o valor de KPS. O que eu posso fazer? Como essa reação ela é de 1 para 1 para 1, a solubilidade S desse sulfato de bário também vai estar para S aqui do bário, 2+, e para o SO4, 2-, beleza? Então eu vou calcular em função de S, beleza? Para eu descobrir qual que vai ser a minha solubilidade. Vamos só substituir aqui, ó. KPS então vai ser 10 a menos 10, que vai ser igual a S vezes S. São esses valores bem aqui. Galera, depois disso, bem tranquilo, né? Eu vou ter que S ao quadrado vai ser igual a 10 a menos 10. Portanto, S vai ser igual a raiz de 10 a menos 10. Então, S vai ser igual a 10 a menos 5. 1 vezes 10 a menos 5, beleza? Lembra que como é solubilidade, a gente vai dizer que isso é em mol por litro, é a concentração. Como aqui também é um valor S, então fechou. A solubilidade desse sal vai ser de 10 a menos 5 mol por litro. Itemzinho 6 bem tranquilão, né, rapaziada? Vamos lá para a questão 7, onde ela tem um textinho um pouquinho maior. Nesse primeiro momento a gente vai passar esse texto, vamos direto para o item. Se precisar a gente dá uma voltada, beleza? Seguinte, ele tem os dados de KPS aqui de 3 sais diferentes, né? 3 sais carbonatos, carbonato de bário, de cálcio e de estrôncio. E aí ele vai trazer o seguinte pra gente.
Na tabela acima são mostrados os valores de produto de solubilidade de alguns carbonatos. Fechou. Suponha que um becker esses sais de bário, cálcio e estrôncio foram dissolvidos, de modo que as concentrações de cada um deles são iguais. Com a dissolução natural do gás carbônico do ar, qual carbonato irá precipitar? Irá cristalizar primeiramente. Aqui no item, ele fala um pouquinho sobre a ação, né, da dissolução do CO2, né, do gás carbônico, nessas soluções, onde essa dissolução desse cara vai gerar a cristalização de alguns sais, beleza? Qual que é a primeira relação que a gente tem que pensar? Quem cristaliza primeiro, galera? Então, o primeiro a cristalizar vai ser aquele de menor solubilidade, beleza? Solubilidade. E o de menor solubilidade, a gente sabe que vai ser aquele também de menor KPS. O KPS, que é o produto de solubilidade, e a solubilidade são diretamente proporcionais. Fechou, galera? Então, o que a gente pode trazer aqui para vocês? Para determinar qual que é o mais solúvel e o menos solúvel, consequentemente, qual que vai cristalizar primeiro, eu preciso de olhar para os valores de KPS desses sais. E outra coisa, como todos esses sais, eles geram, por exemplo, Ba2+, mais CO2, CO3, 2 menos. O carbonato de cálcio, Ca2+, mais CO3, 2 menos. E o de estrôncio, Sr2+, mais CO3, 2 menos. Como todos esses caras geram as mesmas quantidades de íons, né, 1 para 1 para 1, eu posso determinar qual que é o mais ou menos solúvel apenas a partir do valor aqui de KPS, não tem problema nenhum. A gente vai ver na próxima questão quando a gente tem quantidades de íons diferentes. Isso vai influenciar na solubilidade, beleza? Aqui, como todos têm a mesma quantidade de íons, o que eu posso dizer? Que o de menor KPS vai ser o que tem menor solubilidade, consequentemente, o que cristalizará primeiro, beleza? Nesse caso, eu vejo que o estrôncio é de ordem 10 a menos 10, galera. Então, posso dizer que o SrCO3, ele vai ser o de menor valor de KPS. Se ele tem o menor valor de KPS, consequentemente, ele vai ser o de menor solubilidade. Se ele é o de menor solubilidade, consequentemente, eu posso falar que esse cara cristalizará. Isso primeiro, antes, né, dos outros carbonatos. Fechou? Um itemzinho mais de análise, né, desses valores de KPS. Item 8, já deixei ele um pouquinho adiantado aqui pra gente, né? Pra gente trabalhar o seguinte, questão 8, fala aí pra gente aqui, ó. O produto de solubilidade KPS fornece a informação sobre a solubilidade dos sais em água, isso a gente já sabe. A tabela a seguir apresenta o KPS de dois sais de iodo, o iodeto de cobre e o iodeto de bismuto, né, o BI3, ok? E eu tenho valores de KPS diferentes. Aqui, rapaziada, é importante a gente pensar o seguinte. Eu posso olhar aqui, ó, que o iodeto de cobre, ele forma um íon cobre e um íon iodo. Já o iodeto de bismuto, ele forma um íon bismuto e 3 íons iodo. Então, a quantidade de íons formados pelas dissociações são diferentes. Quando os íons, as quantidades de íons são formadas são diferentes, eu não posso, rapaziada, falar que a solubilidade ela vai ser determinada diretamente pelo KPS, beleza? De maior KPS tem maior solubilidade, vice-versa, tá bom? Eu tenho que analisar. O que a gente vai fazer aqui, rapaziada? Vamos olhar aqui o seguinte, tá? Vamos fazer aqui primeiro para o cobre, depois para o bismuto, tá? Primeira coisa, para o cobre, eu sei que eu tenho a solubilidade S, que vai estar para um cobre e um iodo. Fechou. Sabendo que a minha equação do KPS aqui vai ser igual à concentração de cobre mais vezes a concentração de menos, o que eu vou ter? Vou ter que KPS, que é de... KPS, que é de 1 vezes 10 a menos 12 vai ser igual a S vezes S. Bem tranquilo, né, rapaziada? Então, S ao quadrado vai ser igual
a 10 a menos 12. A gente já fez isso aqui anteriormente. S vai ser igual a raiz quadrada de 10 a menos 12. Portanto, S vai ser igual a 10 a menos 6 mol por litro. Essa é a solubilidade referente, galera, ao iodeto de cobre. Fechou? Vamos lá para o iodeto de bismuto. O que a gente vai ter? Eu sei que a solubilidade S desse cara vai ter, né, uma quantidade, uma concentração S de bismuto, mas vai ter uma quantidade 3S de iodeto, beleza? Isso é fundamental para a gente resolver nosso item, galera. Olha aqui comigo. A gente vai ter que o KPS vai ser igual a concentração de bismuto 3+, fechou? Vezes a concentração de iodeto ao cubo, porque eu tenho um coeficiente estequiométrico 3, beleza? Substituindo, a gente vai ter 2,7 vezes 10 a menos 19. Num primeiro momento, por ter um menor KPS, a gente acharia que ele teria uma menor solubilidade, mas a gente tem que confirmar isso aqui a partir dos cálculos, beleza? Vai ser igual a S vezes, eu tenho 3S, e esse 3S ele está ao cubo. Beleza, galera? Temos que manipular essa equação bem direitinho para não cair na equação mais difícil, ok? 2,7 vezes 10 a menos 19, eu vou manter aqui, vai ser igual a S vezes 3S ao cubo, rapaziada, dá 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27, 27S ao cubo, ok? Vou dar uma melhorada nessa partezinha bem aqui, ó, ok? Para ficar mais fácil, porque eu já vi que tem um 27 do outro lado. Vou ter então que 27 vezes 10 a menos 20 vai ser igual a 27S ao quarta aqui, ó. Muita coisa, né, mano? Vamos lá. 27 corta com 27. S a quarta vai ser igual a 10 a menos 20. E, portanto, S vai ser igual a raiz quarta de 10 a menos 20. Beleza? Isso aqui vai totalizar pra gente 10 a menos 5 mols por litro. Beleza, galera? E a gente consegue observar o seguinte. Olha para esses valores aqui, ó. O do seu iodeto de cobre deu ordem 10 a menos 10. O do iodeto de bismuto deu ordem 10 a menos 5. Portanto, rapaziada, o que eu tenho? Que a solubilidade do BI3 vai ser maior, esse cara é mais solúvel do que a solubilidade do Cu e iodeto de cobre. Beleza, rapaziada? Então, fica ligado que se a quantidade de íons forem diferentes, eu tenho que calcular a solubilidade do sal. Se a quantidade de íon for igual, como nesse item 7 aqui, a gente pode simplesmente analisar o KPS. Fechou? Dando continuidade, vamos lá. Último itemzinho aqui da nossa lista. A gente tem a questão 9, onde a gente tem o seguinte. 1 litro de uma solução contém, vou colocar aqui no padrão, né? 1 litro de solução contém 1,24 gramas de ácido carbônico e, além disso, contém 16,8 gramas de bicarbonato de sódio. Sabendo que a constante de acidez é de 2 vezes 10 a menos 7, determine o pOH dessa solução tampão, galera. Essa questão vai ser uma questão um pouquinho mais trabalhosa, mas que não é difícil, fechou? Vamos pensar no seguinte, primeira coisa, ele dá os valores pra gente em gramas. Eu tenho 1,24 gramas do H2CO3. Uma informação que eu vou trazer para vocês, rapaziada, é o seguinte. O H2CO3 ele vai ter uma massa de 62 gramas por mol. Se eu tenho 1,24 gramas desse ácido e a sua massa molar é de 62 gramas por mol, isso corresponde pra gente, galera, a um valor de 0,02, né? Mol por litro, beleza? Sabendo que ele disse aqui pra gente que tem 1 litro de solução, fechou? Já pro bicarbonato de sódio,
Lembra lá que o bicarbonato de sódio vai ser o nosso NaHCO3. Esse cara, a gente tem uma quantidade de 16,8 gramas também para 1 litro, beleza? Então a gente vai ter o seguinte, sabendo que a sua massa molar, massa do bicarbonato, ela vai ser de 84 gramas por mol, então fazendo a relação aqui estequiométrica, que a gente já sabe, vai ser o seguinte, eu vou ter uma quantidade de 0,2 mol por litro desse cara. Então aqui, galera, eu já tenho as concentrações tanto do meu ácido quanto do meu sal. Galera, vamos fazer só relembrar uma coisinha. O tampão, ele tem que ser formado por uma solução ácida ou uma solução básica. O tampão ácido, quando a gente tem um ácido fraco e um sal derivado desse ácido. Como é isso aqui, galera? Vamos observar aqui, ó. H2CO3, ele é um ácido fraco que ele ioniza em H+, mais HCO3 menos, beleza? Já o NaHCO3, que é o bicarbonato de sódio, ele ioniza em Na+, mais HCO3 menos. Percebam que esses dois caras aqui, eles compartilham do mesmo ânion. Então eu tenho uma base, um ácido fraco e um sal derivado desse ácido, beleza? Importante relembrar, esse pH é o mesmo pH, perdão, esse equilíbrio, né, de uma solução tampão aqui, representado pelo bicarbonato de sódio e pelo ácido carbônico, é o mesmo que a gente tem no nosso sangue, beleza? Vamos dar continuidade no item. Aqui ele traz para a gente também o valor de Ka e ele quer saber o pOH. Vamos pensar o seguinte, como eu estou me referindo a um ácido, eu vou calcular pOH depois. Eu preciso calcular primeiro o pH, beleza? E o pH aqui, eu não vou usar, galera, aquela parte de menos log de H+, beleza? Eu vou usar a equação de Henderson-Hassenbalch, que a gente já trabalhou, onde pH vai ser menos log, né? pH vai ser pKa, beleza? Menos aí, desculpa, o log da concentração do nosso sal sobre a concentração do nosso ácido, beleza? É essa a equação que eu quero jogar. Eu vou descobrir o valor de pH, eu não tenho ainda pK, mas eu consigo descobrir facilmente, e eu tenho concentração do sal e concentração do ácido. Para que eu consiga descobrir o valor de pK, eu vou fazer o seguinte, galera. Lembra aqui comigo uma paradinha. pH é menos log de H+, isso que vocês sabem. pOH é menos log de OH-, beleza? Então, o que eu posso dizer? Que pKa vai ser menos log de Ka. A função P aqui pra gente vai ser menos log, beleza? Nesse conteúdo, ok? Então, o que eu tenho aqui? Vamos mudar aqui. Eu vou ter que o pKa vai ser igual a menos log de 2 vezes 10 a menos 7. 2 vezes 10 a menos 7. Já sabemos, né? Quando a gente tem uma multiplicação no log, separa e soma. pKa vai ser igual a menos log de 2 mais log de 10 a menos 7. Então aqui pKa vai ser igual a menos log de 2, ele deu pra gente que é 0,3, menos 7, porque né, esse 7 vai tombar, está em base 10. Portanto, pKa vai ser igual a menos, em que a gente vai ter menos 6,3, ok? Portanto, pKa vai ser igual a mais 6,3. Já temos um valor aí de pKa. Beleza, galera? Só ver se está tudo certinho. 6,7, perdão. Aqui é 0,3. 6,7. Agora sim, fechou. Agora vamos lá. A gente já tem as concentrações e a gente já tem o valor de pKa. Portanto, a gente consegue aplicar agora na equação de Henderson-Hassenbalch. Beleza, galera? Vamos lá. Sei que pH vai ser igual a 6,7 mais log
da concentração do sal, galera, o sal, aqui ó, 0,2 sobre a concentração do ácido, 0,02. Galera, 0,2 dividido por 0,02, a gente sabe que isso aqui vai dar 10, né? Beleza. Então, posso simplificar aí dizendo que pH vai ser igual a 6,7 mais log de 10. Galera, bem tranquilo, né? A gente sabe que log de 10, base 10, é 1, ok? Então, a gente vai ter que pH vai ser igual a 6,7 mais 1. Portanto, pH vai ser igual a 7,7. Beleza? Galera, aqui a gente tem a informação do pH. Só que tem que ficar atento que o item pede pra gente a informação do pOH. Beleza? Tem que ficar atento nisso aqui. Como ele pede o pOH, vou jogar naquela lá que a gente já sabe. pH mais pOH vai ser igual a 14, ok? Então, 7,7 mais 14, mais pOH vai ser igual a 14. Esse 7,7 passa para o outro lado, subtraindo, pOH vai ser igual a 6,3, rapaziada. Esse aí é o valor final que a gente vai ter nesse item, fechou? Galera, fico por aqui. Essa foi uma breve revisão que a gente fez sobre alguns exercícios de equilíbrio, fechou? Um beijo para vocês. Segue lá a página no Instagram, segue no YouTube, deixa um comentário, qualquer dúvida. Tô por aqui, valeu? Beijão.